Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos! Eu sou a professora Patrícia Rufino, muito parecida com aquela professora de redação, né? Mas hoje é o melhor componente da semana, né? O melhor conteúdo do Enem, literatura. É isso mesmo. Tá meio confuso? Não, calma, respira. Por que que o melhor tem que ser só um, gente? Eu, hein? Redação é melhor, português é melhor, literatura é melhor, né? Temos vários melhores. E sim, a aula de hoje é sobre literatura. Na aula anterior, nós dividimos texto literário de texto não literário, né? Nós vimos que vários textos circulam, né, na nossa sociedade. Eles podem ser classificados dessas duas formas, como texto literário e não literário. Os textos literários são aqueles que possuem uma função estética. Eles se destinam ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Já os textos não literários, eles têm uma função utilitária, pois eles servem para informar, convencer, explicar, ordenar, tá? Quando eles falam utilitária, claro que eu, como professora de literatura, penso, poxa, mas a literatura tem uma função utilitária, né? A literatura, neste caso, nós estamos falando do texto em si. Os textos literários em si, eles não circulam na nossa sociedade de maneira mais usual, de uma maneira mais direcionada, por assim dizer. Textos utilitários como avisos, comunicados, textos como notícias, costumam circular muito mais e elas têm uma utilidade mais cotidiana, não é? Isso mesmo. Aguarda o dia de o texto não literário ocupar tamanha importância, tá bom? Quanto aos tipos de texto, nós vimos que existem aí alguns tipos. Na redação, a gente está focando ali no texto dissertativo argumentativo, né? O tipo dissertativo argumentativo. Mas nos textos que são literários, o tipo narrativo, ele acaba se sobressaindo, tá? E o tipo narrativo, ele tem alguns elementos, certo? Vamos anotar aí no caderno alguns desses elementos? Os elementos do texto narrativo são, começando pelos personagens. Personagens, sim, o texto narrativo ele tem que ter personagens. E aí coloque o enredo, porque o personagem vai contar uma história, ou vai fazer parte de uma história, então eu preciso de um enredo. Um narrador. O narrador não é obrigatório, mas ele pode sim aparecer aí nos textos narrativos. Já o tempo. O tempo pode ser psicológico, cronológico, pode ser um tempo que perpassa, né, aí outros tempos também. Então, temos o tempo também, tá? E o espaço onde a narrativa ocorre, certo? Então, nós temos 5 elementos aí que eles estão vinculados ao texto narrativo. Gente, o narrador pode até acontecer de ele não aparecer, mas não tem como ter texto narrativo sem personagens. Então, um elemento obrigatório no texto narrativo é a presença do personagem, tá bom? Ok? Bom, os textos narrativos, eles são mais comuns nos romances, vemos em crônicas também, né? Aí pensando no texto literário. E também nós vamos observar o texto narrativo em novelas. Sim, novelas, muito bem. Além dos romances, das crônicas, das novelas, né, e outros gêneros que vão ser do tipo narrativo, nós temos um outro estilo de texto que também é considerado aí texto literário, né, que é a existência de poemas e músicas. Eu já vi músicas que têm um estilo narrativo, com personagem, com enredo, com o tempo, né, ali um espaço. Eduardo e Mônica, por exemplo. Pode digitar aí no seu buscador aí de pesquisa que você vai encontrar essa música e você vai ver que é uma música do tipo narrativo. Ela conta uma historinha, tem personagem, tem os elementos da narração, tá? Do texto narrativo. E nós temos também os poemas, né, gente? Os poemas. Falando em poema, vamos chegar aqui com um. Olha só, retrato. Visivelmente um texto literário. Tem características de um texto literário como preocupação com a estética, leitura para o entretenimento, para a arte, para causar reflexão, né? Algumas pessoas leem pelo puro deleite, né? Pelo prazer da leitura. O texto diz assim:
Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem um lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? E aí nós terminamos esse lindo poema. Primeira coisa que eu quero que vocês notem é que ele tem 3 estrofes e ele é composto no modelo de quarteto. E aí, lá na escola, você aprendeu que os versos, que são as linhas do poema, nós chamamos de linhas, chamamos de versos, os versos, eles podem ser classificados conforme a quantidade que eles se organizam, em que quantidade eles se organizam em uma estrofe. Então, eu posso ter um dístico com 2 versos, eu posso ter um terceto com 3 versos, e neste caso eu tenho um quarteto com 4 versos, tá? Eu quero que vocês notem também que a autora, ao longo aí, né, da proposição do poema, ela vai fazendo pequenas retomadas, né? Então, você percebe, por exemplo, que o segundo verso termina com a palavra magro e o quarto verso termina com a palavra amargo, magro, amargo, causando aí um procedimento sonoro de rima, né? E isso também é um perfil da arte literária, né? Dos poemas aí que podem apresentar rimas, tá bom? Gente, quando ela fala, porque nós temos a voz desta autora num poema, você consegue perceber o sentimento? Quando ela diz, eu não tinha esse rosto de hoje. Vejam, a literatura por si só, ela não pode ser um texto meramente utilitário, porque ela tem um papel para além dessas funções sociais. Quando você lê um poema como este, da autora Cecília Meirelles, você percebe como, a partir das palavras, nós percebemos uma maneira de sentir. E é isso mesmo. A expressão literária, ela se dá pelo uso das palavras. E a partir delas, você vai captar uma maneira de sentir, uma maneira de ver, né, as situações, de ver o mundo, de se relacionar com o mundo, com as pessoas, com as situações. Então, de repente, você pode se identificar. De repente, você pode perceber ali um dilema que você nunca viveu, mas você vai passar a reconhecer a partir do texto literário. Em que momento esse texto foi escrito? Será que o momento em que esse texto foi escrito influenciou na escrita? Quem é esta autora? Será que a biografia dela nos ajudaria a entender melhor o que ela quis falar? Será? Deixo vocês com essas perguntas por hora, tá? Vamos ver aqui agora um outro fragmento? Vejam só, este aqui é outro texto, é um fragmento de romance, não de poema, e ele começa assim, pouco saio, como bem e não durmo mal, mas, como tudo cansa, decidi escrever um livro sobre o passado, deste modo, viverei o que vivi. Comecemos. Eu quero que vocês notem na imagem que há o personagem, ele tem um tinteiro, a pena, tem ali um bule que indica que ele tomará um café, um chá, e uma luminária que indica que já é tarde da noite, né, algumas horas ali da noite, e ele vai, na verdade, escrever. Vocês sabem que fragmento é esse? Esse início de livro, te entrego que é um início de livro, hein, de romance. Vocês perceberam que tem uma arte ali que foi feita para complementar a história, né? Muito bem. Este é um livro de romance, sim, escrito por Machado de Assis e ele escreveu durante o período chamado de realismo, que é uma tendência literária, tá? Este texto foi atualizado para HQ e vocês também vão encontrar alguns livros desse autor no formato de mangá. É isso mesmo, não tem desculpa para não ler Machado de Assis, tá bom? Gente, será que se eu soubesse um pouco mais sobre a vida de Machado de Assis, isso me ajudaria a entender melhor o texto? E sabendo que esse texto é do realismo, será que isso muda a forma com que eu recepciono esse texto, como eu entendo esse texto? Bom, antes de responder essas perguntas, a gente vai direcionar agora para o Enem, tá? O Enem, ele traz questões
onde ele vai verificar algumas situações aí relacionadas ao conhecimento literário. Posso dizer para vocês que quanto mais conhecimento você tiver, mais rapidez você vai ter para encontrar o gabarito, a resposta correta. E, claro, você vai ter um pouco mais de confiança, né, em relação ao gabarito. O que eu preciso entender antes de começar a responder questões voltadas para o Enem? Vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que várias escolas literárias, elas representaram a maneira de o povo pensar e de o povo sentir. Então, a historiografia da literatura. Você terminou o ensino médio ou está terminando o ensino médio, deve ter ouvido falar em escolas literárias. É o mesmo que tendência literária, movimento literário. Então, com certeza, você já ouviu aquela escalinha, barroco, arcadismo, realismo, né? Que são escolas, aí são movimentos literários. O Enem, preste atenção, o Enem não está preocupado em verificar se você memorizou datas, se você memorizou obra e nome do autor. Não é um jogo de memorização. O Enem precisa entender, a partir das suas respostas, que a sua capacidade para a leitura desses textos ou para a compreensão desses textos está além da memorização. Dividir as escolas literárias é apenas uma maneira de nos ajudar a estudar. Mas a verdade é que quando você começa a estudar de fato, você percebe que há semelhanças em textos de tempos diferentes pelo modo de falar, pelo assunto abordado. Você começa a perceber que não é só uma questão de divisão em momentos históricos ou literários. É um momento de você entender que aquele escritor é uma pessoa, ele sente, ao sentir ele escreve e ele quer te passar aí uma mensagem, né? O segundo ponto é você focar em análise de características. Então, não é uma questão historiográfica, memorizar, mas você reconhecer um texto pelas suas características. Como que faz isso, professora? A partir da análise textual, tá? Qual é o foco dessa análise? Primeiro, o que o texto quis transmitir? O que o texto agrega para a sociedade de hoje? Você não lê textos do arcadismo para a comunidade daquela época. Você lê textos do arcadismo para a comunidade leitora de hoje. Então, de que modo esses textos agregam para este momento? De que modo esses textos dialogam com o momento em que estamos vivendo? São perguntas interessantes para quem está começando a estudar a literatura pelo viés de Enem, tá? Os textos, eles nunca se encerram. Eles nunca têm um sentido dado e pronto. Cada texto vai significar diferente, dependendo de quem o lê, quando lê, em que condições o lê. E o mais importante, esse texto vai ressignificar. Como assim ressignificar? Ler um texto e compreendê-lo naquele momento é compreendê-lo diante do que você sente, do que você aprendeu. Ler o mesmo texto em outro momento, você vai perceber que você vai ter outros sentidos sendo agregados àquele texto, que você leu de uma forma e que agora você está tendo um outro olhar, porque você ressignificou, tá? Vou já mostrar para vocês um texto que foi ressignificado e vocês vão entender bem melhor o que eu quis dizer aqui, tá? Cada tempo, gente, tem um olhar. O texto foi escrito durante o realismo, lá ele teve um olhar. E agora, durante, né, a contemporaneidade, que é o nosso momento atual, nós temos um outro olhar sobre vários textos, tá? Quando nós lemos o texto, nós precisamos entender que a matéria-prima de um texto é a palavra. A gente parte da palavra. E essas palavras, em cada tempo, elas têm o quê? Valores. Então, por isso estudamos uma literatura dentro de um contexto. Porque as palavras naquela época representavam de uma forma. As mesmas palavras hoje podem representar de outra forma. Então, aprender as palavras associando aos valores de cada momento pode mudar aí o seu modo de ver a literatura, tá? Gente, olha só o que eu trouxe para vocês aqui. Dom Casmurro. Já leste? Não leste? Vamos ler, tá? Dom Casmurro. Lembra que falamos sobre Machado de Assis? Aquele primeiro texto que vocês viram? É o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Ele é um texto que foi marco inicial do realismo no Brasil, tá? É um texto magnífico, muito bom. Sim, tem uma linguagem muito formal e é uma linguagem de resistência provocada aí pelo nosso autor Machado, tá? Machado, ele propôs uma mudança na literatura tão grande que primeiramente ele foi rejeitado. Mas eu vou guardar mais detalhes de Machado de Assis para vocês, porque lá na frente a gente vai ter uma aula sobre ele. Vamos focar então no outro livro? Guarda aí a tua curiosidade sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou fazer você ver esse livro de outro modo, tá? Vou te ajudar a encontrar esse livro aí entre os livros, que são os maiores livros do país. Porque uma dificuldade que a gente tem é de fazer vocês que estão aí como alunos entenderem a literatura de Machado de Assis por uma linguagem mais distante, não é? E aí, talvez mudar o gênero não seja a pegada do momento, mudar ali o formato não seja a pegada do momento. Talvez a pegada do momento seja ler, de fato, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá bom? Este aqui que vocês viram é o Dom Casmurro, é do mesmo autor, Machado de Assis. Gente, Dom Casmurro, ele tem no formato de romance, ele tem no formato de HQ. Vocês vão encontrar filme e vocês vão encontrar série. Só que o nome da série mudou de Dom Casmurro para Capitu, uma das personagens principais deste romance. Dom Casmurro traz uma discussão que, quando escrita, foi traduzida para a traição de Capitu. Quando esse livro foi recepcionado pelos leitores ali do período do realismo, eles entenderam que Capitu, o personagem principal, traiu Bentinho. Sim. E era algo inquestionável. Aquela sociedade não questionou se Capitu tinha traído ou não. Aquela sociedade simplesmente tinham como verdade a traição de Capitu. Vejam, tempos depois, a sociedade aí do século XX recebeu a mesma obra, mesmas palavras, mas o contexto mudou, não foi? A tal da ressignificação. E aí, de repente, a galera que leu disse, opa, não há provas de que Capitu traiu Bentinho. E aí, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Jogo essa pergunta para você. Pergunta que o autor deixou em aberto no livro. De repente, a nova comunidade de leitores passou a se questionar. Será que ela traiu? Será que não traiu? E este passou a ser o viés de discussão deste livro, até o século XXI. A galera do século XXI releu a obra, mesma linguagem. E, na ressignificação, chegaram à conclusão de que Capitu não traiu Bentinho, coisa nenhuma. Bentinho era detentor do discurso, produziu as fanfics que ele quis na cabeça dele e precisa de tratamento por ter uma personalidade tóxica. Gente, como mudou, como o significado do mesmo texto mudou. Não é uma questão de memorizar, lembra que eu falei disso? Não é uma questão de memorizar. A questão é você ler e recepcionar a obra para o tempo em que estamos vivendo. Direcionar a obra para saber qual impacto ela teve e qual o impacto que ela traz. Isso é ressignificar. Quando se leu Dom Casmurro e se entendeu que houve a traição, eles significaram. Quando a galera leu de novo e disse, opa, talvez não, ressignificaram. Quando a galera leu e disse, não houve traição de jeito algum, leu e ressignificou. A história não mudou. O que mudou fomos nós, leitores. Por isso, a prática de leitura de questões para o Enem e resolução de questões para o Enem, ela se faz muito mais viável, muito mais produtiva para quem está estudando, porque você precisa ler, você precisa ter as suas próprias impressões para você, de fato, escolher um gabarito que tenha aí aquilo, né? Quando eu digo aquilo, eu tô falando as informações, a resposta que se espera alcançar, tá? Gente, ainda para vocês ficarem com vontade de ler, muito bem, vocês vão achar na internet vários sebos para vocês comprarem os livros. Os sebos são sites em que vocês encontrarão o livro um pouco mais acessível e já vem de outra pessoa, às vezes segundo uso ou terceiro uso, mas é muito bom, porque é a mesma história, né, gente? Nem sempre
você pode ou precisa depender do livro novo. Você pode sim comprar um livro novo ou comprar um livro reutilizado, né? E isso com certeza vai agregar aí para o seu repertório sociocultural numa outra aula aí para frente lá em redação, tá? Gente, olha só, cada momento histórico uma nova forma de se expressar. Pegue essa frase. Cada momento histórico uma nova forma de se expressar, tá? E essa palavrinha, já ouviram falar? Não, gente, não é doença. Barrenapasmo. Não, vamos lá. Essa palavrinha, ela direciona a sequência das escolas literárias brasileiras, tá bom? Então, pela sequência que tem ali, que escola literária representou os sentimentos dos brasileiros aí durante o século XVI e começa com B? Sim, Barroco. E após o Barroco, que escola, que maneira de pensar e de sentir substituiu, né, a expressão barroca? O arcadismo. E quando o arcadismo já não representava a maneira de sentir daquela sociedade, que escola com o R substituiu o arcadismo? Romantismo. E quando o romantismo já não era a forma esperada de comunicação através da literatura, que escola veio para representar a população do novo momento? O realismo. E durante o realismo nós tivemos naturalismo. E quem não queria ser naturalista podia ser parnasianista. E quem não se encaixasse em nenhum dos três ainda poderia seguir a corrente simbolista, o simbolismo. E nós, após o simbolismo, enquanto escola literária, tivemos o modernismo, né, que é uma das escolas literárias mais cobradas pelo Enem. O pré-modernismo, ele fica entre o simbolismo e o modernismo. Só que ele não é uma escola literária, por isso ele não entra na expressão barrenapasmo, tá? Ele não é uma escola literária. São 20 anos de transição entre simbolismo e modernismo, tá? Outro ponto são as vanguardas europeias. As vanguardas europeias, elas aconteceram claramente na Europa. Temos influência aqui no Brasil, porque os nossos autores moravam no exterior, mas não temos vanguarda europeia de fato acontecendo aqui no Brasil. Por isso elas acabam sendo cobradas em questões de artes e não de literatura, tá? Antes de ir para essa questãozinha, aí que eu vou passar para vocês, deixa eu só esclarecer aqui outros pontos. A sequência das escolas literárias, elas ajudam a gente a estudar. Lembra que eu falei da historiografia da literatura? Elas ajudam a gente a estudar, beleza. Mas nós entendemos que barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo são apenas nomes de momentos da literatura. O Enem, ele não foca em você memorizar nomes. Ele não foca em você, como eu falei inicialmente, memorizar autores ou obras, mas na recepção desses textos, na forma de sentir, de significar e de ressignificar, como eu falei para vocês. E ele pode surpreender trazendo um texto que, com uma leitura global, uma leitura bem feita, associando lá com seus conhecimentos de língua portuguesa, você consiga chegar ao gabarito. Nem sempre esteja esperando um texto de literatura para uma questão voltada para a história da literatura, para a historiografia literária. Às vezes você pode ter um texto de literatura cobrando um conhecimento de língua portuguesa, tá bom? Então vamos abrir aí a nossa mente, né? Sair das caixinhas para a gente entender como de fato o Enem vai cobrar. Tem escolas literárias que o Enem cobra mais, dentro das tendências. Então o romantismo, por exemplo, é uma escola literária que o Enem acaba dando maior atenção, inclusive é conteúdo da nossa próxima aula, e o modernismo também acaba recebendo um pouco mais de atenção, por serem momentos que agregam de modo mais significativo as discussões literárias que temos hoje aqui no Brasil, tá? Vamos voltar lá na questão agora? Essa questão é a questão 113, o Enem foi o Enem 2010. E aí, nessa questão, vocês vão observar que o texto é um texto considerado pequeno, tá, gente? E começa falando de Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Para, gente, nós aqui. Vocês estão entendendo porque que a gente tem que estudar Machado de Assis? Ler Machado de Assis? Não é porque ele é clássico, não. Não é porque ele é clássico. É porque ele é o
cara. Olha só, nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, filho de operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e da Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, a Dona Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Autodidata porque Machado de Assis desenvolveu a habilidade protagonista de aprender lendo, aprender conhecendo, aprender fazendo. É o tal aprender por si. E isso mesmo. Vocês estão vendo, gente? É o cara mesmo. E outra coisa que eu queria destacar. Machado de Assis é filho de mestiço, porque o pai dele era mestiço, né? Mistura de negro com português. E, no caso, ele depois vai ser criado pela madrasta, que também era mulata, né? Porque o pai casou-se com a mãe ali também. E tem essas marcas da mestiçagem. Durante o realismo, a gente está falando do realismo 1881. E ainda havia escravidão no Brasil. Então, a gente está falando de um autor que descende de negros, né? Da comunidade negra. E que conseguiu alcançar lugar na Academia Brasileira de Letras, sendo um dos idealizadores também desse local, tá? Machado de Assis se apresenta pra gente como um brasileiro e ele vai trazer discussões incríveis nas suas narrativas. Quanto à questão, disse assim: considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, haha, não te falei que eles não iam cobrar uma tendência literária? Gêneros textuais. O texto citado constitui-se de fatos ficcionais? Será, gente, que é ficção? Acho que já podemos tirar a letra A, hein? Representações generalizadas. Será que esse texto abordou de modo genérico a vida de membros da sociedade? A partir do momento que ele fala de Machado de Assis e sua família, são membros da sociedade. Mas não foi lá genérico, né, gente? Generalizada. Letra C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Não, eu falei da Academia Brasileira de Letras, mas não estava no texto. Então não há ali os grandes feitos de Machado de Assis. Não fala que ele já foi ministro, por exemplo. A letra D diz que são questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar, em detrimento de seus feitos políticos. Ali, por exemplo, no texto, você ainda não sabe o nome da esposa de Machado de Assis, você ainda não sabe como ele era chamado pelos vizinhos. Então, não, você ainda não conhece detalhes íntimos, mas vai conhecer, porque esta aula vai acontecer. E a letra E, que você já viu que é nosso gabarito, porque excluímos todas as outras, onde diz a apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo, na ordem tipológica da narração. Personagem, tempo, enredo, né? Então, garante-se ali os elementos do texto narrativo e marcado por uma linguagem bem objetiva. Rapidamente, ele te deu muitos dados sobre a vida de Machado de Assis, tá? Gente, mais uma questãozinha. Printou? Muito bem. Também Enem 2012, há um texto ali, né, ao lado, vocês podem ver que ele está organizado em versos, também texto literário. Ai palavras, que estranha potência vossa, todo o sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor que cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E de venenos humanos, sois a mais fina retorta, frágil, frágil como vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Gente, vocês podem notar que a linguagem é mais formal. Isso porque quem escreveu foi Cecília Meirelles, e ela é da segunda geração, no caso de poetas aí modernistas. E vai sim usar uma linguagem mais formal para a escrita ainda, tá? E a questão diz: o fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Leia aí as propostas, né, de opções, pausa o vídeo, volta aqui e confere o gabarito.
Voltou? Bom, o gabarito dessa questão é a letra B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm um equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Gente, muito obrigado por terem escutado tudo isso até aqui. Eu espero que vocês tenham anotado. Não assistam de reassistir essa aula ou outras na plataforma Eduque. E eu já espero vocês para a nossa próxima aula. Até lá!